Oi, o meu nome é Daniel Arthur e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a minha história, sobre o meu percurso e como eu me tornei um artista profissional. Eu não consigo começar essa história de outra maneira sem primeiro falar sobre o meu amor pela arte, sobre o meu amor pelo desenho, pela pintura. Esse amor parece que sempre existiu dentro de mim. Desde quando eu era criança, eu e meu irmão, nós representávamos muitas coisas. Nós, dentre elas, personagens do Dragon Ball. Nós fazíamos histórias de quadrinhos, BD, banda desenhada, com personagens que nós inventávamos. Então, sempre houve esse contato com o desenho, com a pintura. À medida que eu fui crescendo, esse amor só se consolidou, só se tornou mais forte ainda. Quando eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos, eu e a minha família, nós nos mudamos para Portugal. Nós vivíamos em Anápolis, Goiás, e nos mudamos para Portugal porque a farmácia que o meu pai tinha faliu, porque um dos funcionários fudeu com a vida do meu pai e basicamente ele há uns anos foi preso por ser um barão da droga mas pronto, isso já passou e a gente veio aqui para Portugal por causa disso. Aqui em Portugal eu tive a oportunidade de continuar explorando o desenho, a pintura. E quando cheguei na altura do fundamental, aqui em Portugal, que a gente chama de 10º ao 12º, eu escolhi desenho como o meu curso. E quando cheguei nessa turma de desenho, eu percebi que eu era o melhor da turma. Mas isso não é muito positivo. Você, quando quer crescer, você não quer chegar num lugar e ser o melhor de lá, não é? Porque assim não tem muito espaço para você crescer. Então foram esses 3 anos de desenho. Eu me formei com um 18, que é de 0 a 20, que era uma média bastante alta até, e consegui ingressar na Faculdade de Belas Artes na licenciatura de desenho. E quando eu cheguei na licenciatura de desenho, aí o cenário mudou completamente. Do melhor, eu fui para um dos piores da turma. Mas naquela altura eu tinha uma personalidade tão forte que isso não me mandou para trás. Isso me fez querer ser melhor que os que estavam lá, que eram os melhores. Então eu mais ou menos que me aliei ali com os que eu me identificava mais e que eu achava que eram os melhores da turma. E a gente fez um grupinho ali muito forte que durou do primeiro ao terceiro ano, em que a gente desenhava constantemente. A gente adorava desenhar, a gente adorava tudo que tinha a ver com arte. A gente discutia artistas, a gente vivia a arte 24/7. E foi com essa interação que o meu amor pela arte, a chama pela arte, reacendeu de uma maneira tão grande que eu só respirei arte nesses 3 anos. Mas a faculdade em si, a instituição, ela te dá bases, sim, te dá bases, mas ela não te prepara para o que é viver como artista, não é? O que é sair da faculdade e fazer dinheiro com arte. Eu não sabia bem o que isso significava. Mas ao sair da faculdade, eu rapidamente me deparei com uma situação que era: ok, o que eu faço agora? Para mais ou menos que prolongar um pouco esse período e ter um tempo para pensar, eu me foquei num objetivo com um amigo meu, que era: ok, vamos fazer uma viagem de finalistas, vamos viajar para um lugar diferente. E a gente decidiu: vamos viajar para o Vietnã. Foi uma loucura. Mas então eu tive que encontrar algo para fazer dinheiro, e esse algo foi reinventar e copiar um conceito que eu tinha ouvido em algum lugar que chamavam Bad Portraits,
que são os maus retratos. Então eu fazia esses maus retratos por €1 nas ruas de Lisboa. Claro que por €1, mas a doação mínima era €1, as pessoas podiam dar mais e muitas vezes elas davam mais. E nesses 7 meses que antecederam o Vietnã, eu tive desenhando na rua, conheci muitas pessoas diferentes, conheci pessoas ricas, pessoas pobres, mendigos, até conheci uma senhora que trabalhou no Senhor dos Anéis. Foi uma loucura. Mas a rua não era assim o lugar ideal, não era o local que eu queria consolidar a minha carreira, porque haviam muitas coisas más também com o trabalhar na rua. Não havia estabilidade, o trabalho era ilegal porque não havia licenciamento para desenharmos na rua, então tínhamos que estar sempre preocupado com a polícia municipal. Se bem que eles nunca fizeram assim nada demais, nunca me tiraram as minhas coisas como tiravam aos vendedores ambulantes, mas também haviam meio mafiazinhas na rua, de pessoas que defendiam ali um certo território e até quase que me bateram, né? Me ameaçaram fisicamente, mas pronto, eu consegui juntar uma boa grana e por volta aí de 2019, início de 2019, eu e esse meu amigo viajamos para o Vietnã. Foi uma viagem que transformou a minha vida. Não sei se pela positiva, se pela negativa, mas foi muito impactante essa viagem, porque nessa viagem eu tive um surto psicótico que me levou a estar mal mentalmente, muito mal, tanto que fui internado no Vietnã, numa clínica psiquiátrica deles lá, e foi um período muito difícil porque essa primeira ruptura com a realidade, eu não fazia ideia o que estava acontecendo. Ninguém me explicou, olha, você está tendo um surto psicótico. Não foi isso. Eu simplesmente deixei de estar em contato com a realidade. E depois desse surto no Vietnã, eu voltei para Portugal, voltei a ter mais outros surtos aqui em Portugal, levando a desenvolver o transtorno bipolar. Isso aqui é cigarro, tá, gente? Eu não tô fumando maconha, não. Eu não posso fumar maconha, senão eu fico doido. Mas então foi num desses internamentos que eu conheci uma galeria que se chama Manicômio, que um dos psiquiatras me falou sobre. Ele falou, olha, porque eu nos internamentos eu desenhava como um maluco, porque desenhar pra mim naquela altura, naquela situação, era como se fosse a minha única forma de me prender à realidade. Então eu desenhei muito nesses internamentos. E um dos médicos olhou para mim e falou, olha, você desenha muito bem, você não estaria interessado em entrar no manicômio? E eu pensei para mim, eu já tô internado e esse cara tá querendo me mandar para outro internamento, que merda é essa? Mas não, ele era uma galeria chamada Manicômio que trabalhava com pessoas que experienciaram doença mental. E depois de ter saído do internamento, eu estava um pouco isolado de todo mundo e de todos, e só estava pintando e desenhando em casa. Então eu decidi contactar um manicômio, apresentei um portfólio e consegui entrar para a galeria. E nesse período inicial da minha carreira artística, o manicômio deu um grande apoio, providenciou materiais para eu pintar, para desenhar, providenciou um passe para eu conseguir andar de transportes públicos. O manicômio ajudou imenso. E foi nesse período, mais ou menos, que surgiu um grupo na internet chamado de Canyo, que foi um grupo fundado por um coletivo de artistas chamado 404 Taken. E esse grupo, o Canyo, era basicamente os fãs ali do 404 Taken que se juntaram, e mais pessoas que foram conhecendo o grupo, e a gente se juntou no Discord e em outras plataformas
e a gente só discutia arte, a gente pintava, a gente desenhava, a gente partilhava tudo que a gente fazia. E ali foi o início da minha carreira profissional, porque foi ali que eu descobri o meu nicho. E qual é a importância do nicho para um artista? Você ter um nicho é muito importante, porque o nicho vai te possibilitar explorar uma coesão de trabalho muito maior do que você só fazer vários temas separados ou vários estilos separados. Se você se focar e ter uma coesão, você ter um nicho, muito mais facilmente você consegue chegar a novos patamares. E o nicho que eu trabalhei com o Canyon e trabalho até hoje foi o de imagens da internet, de memes, de cursed images, cat images, de todo tipo de imagens com o imaginário da internet. Eu, quando descobri que era possível pintar imagens da internet, eu me apaixonei completamente. Eu fiquei completamente em êxtase de descobrir que aquilo era possível ser feito. E depois que eu peguei nisso, nunca mais eu parei. E aí entra um ponto muito importante para eu me tornar um artista profissional, que é a consistência. A consistência é algo que vai te levar a masterizar tanto a técnica como a disciplina de ser um artista, e essa coesão vai te transformar num artista profissional. A única coisa que separa a coesão de você se transformar num artista profissional é o tempo. Com o tempo você chega lá, porque a consistência é muito importante. E outro aspecto muito importante também, e que sem ele eu não sei se eu estaria aqui hoje contando essa história, é o apoio da sua família, amigos, parceiros. Esse apoio é muito importante. Eu nunca tive num meio rico, a minha família foi sempre pobre, e isso de querer ser artista sempre foi assim algo que a gente não pensou muito bem nisso, né? Porque é difícil. E ser artista em família pobre, isso não sei se dá muito certo. Mas passando muitas dificuldades com o apoio da minha família, eu consegui me profissionalizar. Grande parte também de eu conseguir rentabilizar futuramente e agora a minha arte foi através das redes sociais. As redes sociais hoje em dia têm um papel fundamental na construção de um artista, né? Tanto para o mal, tanto para o bem. Foi através das redes sociais que eu consegui ganhar um espaço, ganhar uma posição que me levou a me tornar um artista profissional. E não foi fácil não, né? Porque foi muito trabalho, mas também foi sorte. E a sorte que eu falo é quando você se coloca no lugar certo, na hora certa e tá preparado. Aí a sorte pode aparecer. Que foi o meu caso, que eu produzi, e depois, com uma obra que eu já tinha feito há mais de um ano, eu postei num grupo do Facebook e rebentou. Aquele grupo nunca tinha tido uma publicação com tantos gostos. Foram mais de 200 mil gostos naquela publicação. E com essa publicação eu consegui reencaminhar essas pessoas para o meu Instagram e também reencaminhar elas para vendas de prints. Essa rentabilização foi crucial para eu me manter motivado e continuar produzindo. Mas eu não estava minimamente preparado para ter sucesso nessa altura. Eu não sabia falar com as pessoas, eu não sabia preparar uma print, eu não sabia embalar uma print, eu não sabia enviar, não sabia nada. Eu estava no começo de tudo e essa informação nunca foi me ensinada, eu tive que aprender. Eu acho que é assim na maior parte do tempo. Muitas das questões que a gente aprende com o tempo, não pesquisando no ChatGPT ou no YouTube, mas a gente aprende com a vida. E para ser um artista completo hoje em dia, você tem que
você tem que dominar muitas áreas, não é? Você tem que masterizar aí muitas áreas para conseguir chegar a um nível profissional. E que não é fácil, mas é totalmente possível. Então agora só assim umas considerações finais. Eu acho que para você se tornar um artista profissional, primeiro você precisa de gostar muito de arte. Você precisa estar completamente apaixonado pelo desenho, pela pintura, pela representação. Você precisa de gostar mesmo, porque não é fácil. Então, se você não gostar, aí vai ser impossível. Depois é você encontrar a sua voz artística, o seu nicho. É você perceber muito bem aquilo que você quer fazer e depois ter consistência fazendo. E também não querer saber logo tudo de início, porque você vai aprender muito nesse percurso. E se você está pensando em desistir, se você está desacreditado, tome o meu exemplo e veja que é possível você se tornar um artista profissional, mesmo com vários setbacks, como doença mental, como não ter dinheiro suficiente, N fatores que nos puxam para trás, mas é possível. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, eu vou deixar aqui minhas redes sociais. Você pode me contactar pelo Instagram, você pode falar comigo. Eu estou aqui para ajudar e tentar passar o máximo de informação e da minha experiência para que mais artistas consigam se tornar profissionais e fazerem o que amam, porque viver do que ama, do que a gente ama, é uma coisa linda e eu só tenho a desejar isso para toda a gente.